Olá a todos, vamos dar início à quinta aula do curso de Transformada de Laplace. Nas aulas anteriores a gente calculou a transformada de Laplace de algumas funções, né? Função exponencial, seno, cosseno. Demos a ideia de como calcular as funções hiperbólicas, transformada de Laplace da função t elevado a n. E aqui nessa aula a gente vai aplicar a ideia das transformadas de Laplace para resolver as equações diferenciais. E aqui a gente tem uma equação diferencial de ordem n, de coeficientes constantes e não homogênea, por conta desse f de t bem aqui. E o objetivo é transformar essa equação em uma equação algébrica. Mas para isso, nós temos que saber como é a transformada de Laplace de uma derivada, uma vez que a gente não conhece a função. Até porque se a gente conhecesse, a gente não estaria perdendo tempo resolvendo EDO e não estaria gravando vídeo. Então, se a gente aplicar a transformada de Laplace aqui na nossa EDO, deixa eu afastar um pouco aqui, transformada de Laplace, o que é que nós vamos ter aqui? Usando a propriedade de linearidade que nós vimos lá na primeira aula, a gente tem que a n, que multiplica a derivada enésima de y com respeito a t, mais a n-1, que multiplica a derivada de ordem n-1 de y de t, mais reticência a1 transformada de Laplace da derivada primeira, mais a0 transformada de Laplace da nossa função, que é igual a um f de s. A gente usou a propriedade de linearidade e para saber a solução dessa equação diferencial, basta que a gente calcule separadamente cada transformada de Laplace aqui. Porém, como não conhecemos a função, se a gente conhecesse a função, a gente calcularia a função enquanto desse para derivar. E por isso a gente tem que encontrar uma regra para a transformada de Laplace da derivada. Agora vamos supor uma função f de t, não precisa ser essa f de t aqui. Deixa eu dar uma baixada mais um pouco aqui para sair daqui. Uma função f de t e nós temos aqui a transformada de Laplace da derivada dessa função de t, que é dado por integral de 0 a infinito de e elevado a menos st f' de t dt. Muito bem, para resolver essa integral, a gente vai usar a integração por partes. Eu vou chamar u de e elevado a menos st. E a derivada de u com respeito ao tempo é igual a menos s elevado a menos st. A derivada de v com respeito ao tempo é dado por a derivada de f. Logo, se dv dt é a derivada de f, então v é a minha própria função. Então, a transformada de Laplace da derivada primeira da função é dado por e elevado a menos st, que multiplica f de t dt, 0 a infinito, menos a integral de 0 a infinito de menos s, só que esse menos s eu posso colocar para fora da integral e com esse menos aqui fica mais, e elevado a menos st f de t dt. Então, a transformada de Laplace da minha derivada é dado por, aplicando aqui os limites de integração, eu tenho o limite
de um epsilon tendendo a infinito. Esse cálculo a gente já fez várias vezes, então vamos fazer de novo. De e elevado a menos s epsilon, f epsilon, menos f de zero. Fecha aqui o colchete, mais s, que multiplica. Esse daqui é a transformada de Laplace da minha função f de t. Agora as condições, vamos lá de novo para as condições necessárias para esse limite aqui existir. A gente já viu que para esse limite existir, para ele convergir, esse s aqui ele tem que ser maior que zero. Porém, aqui multiplicado com a minha exponencial, eu tenho uma função de e. Então, para que isso aqui convirja, inclusive até uma condição de convergência da transformada de Laplace, que se integrando aqui no limite t tendendo a zero, t tendendo a infinito, esse produto aqui ele tem que convergir, aqui a condição também vai ser a mesma. E outra coisa também, a função essa f de t ela tem que ser contínua dentro desse intervalo aqui onde a gente está fazendo a integração. E a derivada também ela tem que ser contínua dentro desse mesmo intervalo. Então, quando eu faço esse limite aqui tendendo a infinito, quando epsilon vai para infinito, isso aqui ele tem que convergir para zero, já que eu tenho uma exponencial aqui. Se esse f de epsilon aqui fosse, digamos, a exponencial de, sei lá, elevado a alguma potência t elevado a n, com n maior que 1, esse troço aqui com certeza iria divergir. Então, isso aqui é zero para s maior que zero. E as condições necessárias para essa função ela tem que ser tal que o limite dela exista, desse produto aqui exista. Então, a transformada de Laplace da derivada primeira é igual a, o que me sobra aqui é o menos f de zero, mais s transformada de Laplace de f de t, que é o meu f de s. Então achamos aqui uma regra para a transformada da derivada primeira. Porém, a gente está acostumado a trabalhar com equações diferenciais também de ordens maiores. Deixa eu destacar aqui. Se a gente fizer a derivada segunda aqui, a gente acharia a mesma, utilizando o mesmo recurso aqui de integração por partes para encontrar a nossa transformada de Laplace da derivada segunda. Mas eu já vou logo aqui para a expressão geral e através dela eu vou achar a expressão para a derivada segunda. Então, vou escrever aqui a expressão geral. Eu tenho aqui uma transformada de Laplace da derivada enésima da minha função de t, que é dada por integral de 0 a infinito de e elevado a menos st fn de t dt. Fazendo a integração por partes, mais uma vez eu tenho que u é igual a e elevado a menos st e a derivada é igual a menos s elevado a menos st. A derivada de v com respeito ao tempo é igual a minha derivada enésima de f com respeito a t. Então, se dv dt é o fn de t, então o meu v ele vai ser fn menos 1 de t. Muito bem, então a transformada de Laplace da derivada enésima derivada de ordem n é igual a e elevado a menos st, que multiplica fn menos 1 de t
de 0 a infinito. Menos, com esse menos aqui, o s fica mais s, a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st fn menos 1 de t dt. Aqui eu tenho uma situação análoga ao que temos aqui nessa outra parte. Só que no caso eu vou ter um fn menos 1 de t aqui no outro limite de integração. Aqui esse primeiro limite ele vai tender a zero e o outro vai ser menos f alguma coisa aqui em cima de zero. Então eu tenho aqui a transformada de Laplace na derivada enésima de t é igual a, aqui vai sobrar menos fn menos 1 de 0 mais s que multiplica a transformada de Laplace da derivada de ordem n menos 1 de t. Utilizando o recurso de integração por partes de novo, vou fazer bem aqui no canto, eu tenho que u é igual a e elevado a menos st, então du dv dt é igual a menos s, deixa eu afastar mais aqui, está muito no limite, menos s é elevado a menos st. O meu dv dt é igual a um f n menos 1, eu vou omitir o t aqui, a gente sabe que é uma função do tempo, do t, e v é o f n menos 2. Eu mato aqui uma ordem da derivada, já que isso aqui corresponde a uma integração. Deixa eu só dar uma afastada aqui no... Ok. O zero foi embora. Voltou. Então, isso aqui é s que multiplica essa integral, que é e elevado a menos st, que multiplica a derivada de ordem f de ordem n menos 2 de t, de 0 a infinito, mais s, já estou fazendo o jogo de sinal aqui, 0 a infinito, de e elevado a menos st, f de n menos 2 de t dt. Aí fecha aqui o colchete, tirar essas coisas daqui. Pronto, diminuiu o tamanho, está melhor. Muito bem, agora aqui eu tenho fn menos 1 de 0 mais s que multiplica. Aqui é a mesma coisa. O primeiro limite de integração ele vai ser 0, o segundo limite de integração vai ser a derivada de ordem n menos 2 aplicado em t igual a 0. Então vai ser menos isso aqui, então matam o sinal positivo daqui e fica f n menos 2 de 0 mais s que multiplica a integral de 0 a infinito de elevado a menos st fn de menos 2 de t dt. Isso aqui é igual a. Agora vamos perceber um padrão, aqui é s quadrado. Agora vamos perceber o padrão que está acontecendo aqui. Percebe que quando a gente aplicou a primeira integração por partes, eu subtraí 1 aqui da minha derivada. Subtraí 1 da ordem da derivada, então ficou f menos 1. Quando eu fiz mesmo procedimento pela segunda vez, eu subtraí outra unidade da ordem da derivada. Em compensação, o outro termo que está multiplicando aqui é um s com a primeira potência. Aqui eu posso também colocar um s elevado a 0, para vocês perceberem o padrão. Se eu fizer esse mesmo procedimento aqui,
eu vou ter esse s quadrado multiplicado por a derivada de ordem n menos 2 menos a outra unidade que vai subtrair. Então fica a derivada de ordem n menos 3 de zero. Mais a integral de s ao cubo, aliás, mais s elevado ao cubo, que multiplica a integral, a transformada de Laplace da derivada de ordem n menos 3 da função. E por aí vai. Só que a gente está trabalhando com equações diferenciais de ordem finita. Então, uma hora eu vou fazendo isso aqui, eu vou chegar na derivada de ordem zero. Então, vamos generalizar esse procedimento aqui. Vou botar uma reticência aqui. Então, f de n de t é igual a menos s elevado a zero fn menos 1 de 0 menos S1 de Fn menos 2 de 0. O próximo termo seria menos S ao quadrado de Fn menos 3 de 0 menos, aí botar aqui a reticência, menos, aí eu teria o termo de S n menos 1, como a ordem da derivada está tendendo aqui a zerar, quando eu chegar na enésima integração por partes, eu vou chegar aqui na minha função f, derivada de ordem zero, que é a minha função de zero. Apagar aqui. Mais, como eu fiz n integrações por partes, então vou ficar com s elevado a n vezes a transformada de Laplace da derivada de ordem zero, que é a minha função, que no caso é o f de s. Então, rearranjando aqui os termos, a derivada de Laplace da derivada de ordem n é simplesmente s quadrado, que multiplica a transformada de Laplace da minha função, menos, aliás, menos s n menos 1 de f de zero, menos reticência s de f da derivada de ordem n menos 2 de zero, menos s elevado a zero, que dá 1, de f da função da derivada de ordem n menos 1 de zero. Essa aqui é a minha expressão para derivada, para a transformada de Laplace da derivada de ordem n de uma função. E aqui, como eu já tinha combinado aqui, vamos resolver para uma derivada de ordem 2. Então, se n igual a 2, então eu tenho a transformada de Laplace de f2' de t. Isso aqui é igual a S. Opa, tem um problema bem aqui. Aqui é S elevado a n. Eu coloquei um n aqui. S elevado a n. Para n igual a 2, aí sim eu tenho um S elevado a 2 vezes f de s menos S n menos 1, n é igual a 2, então fica 2 menos 1 de f de 0. O próximo termo seria S de n menos 2, só que n é igual a 2, então fica S elevado a 0 de f a derivada n menos 1, que é 2 menos 1 de 0. E aqui o termo ele para bem aqui, até porque o próximo termo seria n menos 3, aí ficaria 2 menos 3 dá menos 1, então não ia fazer sentido isso aqui. Então, eu fico com a somada de Laplace de f2' de t é igual a s quadrado f de s menos s f de 0 menos s elevado a 0, que dá 1,
que multiplica a derivada primeira de zero. Então, quando a gente tiver uma equação diferencial para resolver, a gente aplica a transformada de Laplace em todos os termos da equação diferencial. Utilizando as propriedades de linearidade, a gente vai somar todas as transformadas de Laplace e resolver individualmente cada derivada cada termo da equação diferencial. Aí vamos achar essas relações de recorrência aqui. É claro, outra coisa que eu não comentei, esses coeficientes aqui eles têm que ser constantes. Se isso aqui for uma função, aí a regra tem que ser outra. Não vale isso aqui. Então, e quando a gente transforma ela numa equação algébrica, a gente vai ter esses termos aqui, esse f de zero, esse φ de zero, que são as condições iniciais do nosso sistema. E aí, para resolver a equação diferencial, o que é que nós vamos fazer? Transformar a equação diferencial na equação algébrica. As condições iniciais do nosso sistema ela tem que ser dada no nosso problema. Afinal, a gente está estudando um problema físico, então as condições iniciais elas têm que ser conhecidas. E aí encontramos o nosso f de s, que é a nossa função no espaço já transformado. Porém, isso aqui ainda não é o suficiente para encontrar a solução. Para isso, a gente teria que achar a transformada inversa de Laplace, que é dada dando um spoiler aqui das próximas aulas, que seria o nosso f de t. E quando a gente transforma a nossa ideia na equação algébrica, a gente faz as manipulações de modo que, quando a gente volta para o espaço das funções no domínio de t, a gente já volta com a solução pronta, já aplicada as condições de contorno, sem precisar fazer outro tipo de coisa posteriormente. A gente já vai estar com o nosso problema já resolvido. Essa é a vantagem de trabalhar com os transformados de Laplace. Só que isso aqui é cena para próximas aulas. Então espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Falou!